Vamos lá, bora trabalhar. Essa é a nossa aula 16 do nosso terceiro módulo. E o que nós vamos falar aqui nessa 16ª aula? Vamos falar sobre o que é uma alimentação saudável. Na mesma linha da aula anterior, onde a gente já mencionou que a proposta do curso não é prescrever exercícios ou criar planos alimentares, mas entende-se, que para você desenvolver o hábito, você precisa entender minimamente sobre exercícios, que são aqueles comportamentos que vão ajudar você a gastar calorias, e sobre como controlar melhor a sua alimentação, regular a sua alimentação, que vai permitir, por exemplo, você criar um déficit calórico saudável naquele período de emagrecimento. Ok? Então, por isso entendemos que é necessário ter noções básicas sobre alimentação, assim como nós temos para com os exercícios. Mesmo porque, como já estava falando aqui, são muitas dessas noções que você vai usar para aplicar aqueles princípios da capacidade, Redução do esforço físico, do esforço mental, colocar na rotina, fazer com que fique mais fácil em termos de custo financeiro, e de tempo, tá? Aqueles 5 a questão das capacidades do modelo de foco. Então, alimentação saudável é aquela planejada com os alimentos de todos os tipos, de procedência conhecida, de preferências naturais e preparados de uma maneira que preserve suas capacidades sensoriais. Então, olha só, aqui você pode comentar, por exemplo, aquela questão dos naturais. Um grande problema que nós temos hoje em termos de alimentação são os alimentos ultraprocessados. Tá? Então, aqui já fica uma dica, São alimentos que geralmente são feitos com uma combinação, por exemplo, de sal, açúcar e gordura, para que estimule o seu paladar, a sua sensibilidade de prazer ao máximo, que leve você a repetir aquele consumo. Então, no ciclo, vejo a comida, o alimento está processado, então eu tenho o estímulo, o gatilho que é ver o alimento, eu tenho a ação que é consumir o alimento, aí o prazer que ele me causa, é a recompensa, aí você repete esse ciclo. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles são, vamos dizer assim, perigosos nesse ponto aí. Precisamos de alimentos porque eles possuem nutrientes. E o que são os nutrientes? Tá? Nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos e que têm funções no nosso corpo, tá? Ajudam a nossa fisiologia, o nosso funcionamento. Ou seja, sem eles nós não podemos ser saudáveis. Sem eles, nosso corpo não progride, ele morre, E aí, então, uma outra informação, olha essa primeira ali, ó. Dieta é o conjunto de alimentos que o indivíduo consome diariamente. Então, vale ressaltar aqui, pessoal, que normalmente na linguagem leiga, na linguagem do dia a dia, dieta normalmente é usado para algo como dieta da moda. Ou seja, a ideia de dieta é a ideia de um regime. Ou seja, uma mudança que eu faço naquela alimentação padrão de modo a atingir um certo objetivo. Vou fazer, usando o termo leigo, tá? Vou fazer uma dieta para ganho de massa muscular, vou fazer uma dieta para perder peso, para perder gordura. Na nutrição, por exemplo, você pode entender a ideia de dieta como todos os elementos da sua alimentação, ou seja, aquilo que eu gosto de comer, o meu padrão alimentar regular, aquilo que veio da minha cultura, do meu aprendizado, da minha família, isso é a minha dieta. Tá? Então, prestar atenção que muitas vezes quando se fala de dieta, alguns indivíduos vão estar se referindo a uma mudança temporária no regime alimentar buscando, um regime alimentar buscando um objetivo, ou a dieta consistindo em tudo aquilo que caracteriza a minha alimentação ao longo da minha vida, que é esse objetivo que está aqui. Então, pensando nessa alimentação ao longo da sua vida, a dieta com esse novo significado, você tem que ter aí 6 classes. Então, presta atenção, 6 classes, não quer dizer 6 nutrientes. Então, quais são as classes? Carboidratos, lipídios, proteínas, água, vitaminas e minerais. Então, por que eu não falei 6 nutrientes individuais? Porque carboidratos você tem vários tipos. Assim como lipídios, você tem vários tipos, proteínas, você tem vários tipos, idem para vitaminas e idem para minerais. Então, quando você junta isso aí, vai dar mais de, 50, 60 tipos, pelo menos, diferentes de nutrientes, daí para mais, tá? Porém, eu classifiquei aqui em 6 classes, que são classes que você precisa ter na sua dieta, tá? Então, qualquer situação que você fizer uma adequação, um regime, uma modificação do seu padrão alimentar seja para ganho de massa, seja para competir, seja para atingir um objetivo de emagrecimento, quando você está fazendo isso,
você sempre tem que lembrar que tem que ter esses nutrientes. Daí já fica a dica que essas dietas que são extremamente restritivas. Então, dieta low carb, mas corta carbo demais. Uma dieta totalmente cetogênica. Uma dieta que só enfatiza a proteína e corta demais o carboidrato e corta demais o lipídio. Isso não é saudável. Então, eu posso sim, a gente vai mostrar para vocês, dentro de uma margem eu posso aumentar um, diminuir. Mas essa manipulação implica no quê? Ainda que eu enfatize, vou dar um exemplo, ainda que eu enfatize o lipídio, eu tenho que estar consumindo o suficiente de carboidratos e o suficiente de proteínas, assim como água, vitaminas e minerais, tá? Então essas dietas da moda, aí usando o termo leigo, né, o termo dieta equivalente a regime, a maioria delas não funciona porque elas enfatizam demais o nutriente e cortam outros, tá ok? Então, os nutrientes que precisamos em maior quantidade são chamados macronutrientes, tá? Maior quantidade acima de 1 grama, acima de 1 ml. Então, carboidratos, lipídios, proteínas e água. Aí também vale uma ressalva. Somente os macronutrientes, prestem atenção, somente os macronutrientes, à exceção da água, portanto, a água não fornecem calorias, tá? Ou seja, somente carboidratos, lipídios e proteínas fornecem calorias. Quando você pensa em vitaminas e minerais, normalmente a gente está falando de micrograma, né? Miligrama, micrograma, ou seja, 1000 vezes dividido a grama e depois 1000 vezes de novo, por exemplo, né? Então, vitaminas e minerais não possuem calorias. Eu já vi ao longo aí desses 30 anos, né? Você fala que 30 anos a pessoa não acredita, mas eu comecei a dar aula, inclusive, quando eu estava na faculdade, na década de 90. Então faz isso mesmo, né? As pessoas falam, vitamina engorda. Não, vitamina não engorda porque não tem calorias, tá? Então, micronutrientes não têm calorias. De modo geral, podemos atribuir algumas funções para cada tipo de nutriente. Então, por exemplo, olha só. Eu acabei de dizer para vocês que carboidrato, lipídios, que também a gente pode entender como gordura, carboidrato, açúcar, né? Lipídio e gordura, açúcar é um tipo de carboidrato, né? Carboidrato, que às vezes as pessoas associam com açúcar, lipídio associa com gordura, e as proteínas, tá? Que tem vários aminoácidos. Tá? Embora os três, carboidratos, lipídios e proteínas, contenham calorias, tá? Os carboidratos e os lipídios são usados principalmente nesse sentido, para fornecer calorias para o nosso corpo. A proteína, embora possua calorias, ela é usada predominantemente, quantitativamente, falando em quantidade, a principal função é fornecer a matéria-prima que constrói o nosso corpo. Tá? Por outro lado, as vitaminas e minerais, eles regulam as reações do nosso corpo. Então, aquela brincadeira lá antiga, né? Que falava alimentos energéticos, construtores e reguladores. Então, vitaminas e minerais entram como reguladores, a proteína é principalmente construtora, né? Só em algumas situações que você vai usar a fonte de energia dela, que não convém aqui a gente falar agora, e os carboidratos, lipídios, os açúcares e gorduras, vamos precisar sentir de forma bem leiga, fornecer energia. Tá? Então, é o que está aí. As vitaminas e minerais são nutrientes reguladores, acabei de falar, ou seja, a função é participar dos processos. E como eles participam do processo, eles não se desgastam tão rápido, por isso que você precisa de quantidades menores, tá? A água, embora ela não forneça energia, ela é um macronutriente, precisa de grande quantidade, porque o nosso organismo, o principal componente é a água. Tudo acontece na água, a regulação da temperatura, as reações químicas, é o soluto do nosso corpo, tá? Então, daí a importância da água. Então, ainda na ideia de alimentação saudável, o nosso corpo precisa de tipos de nutrientes. Portanto, a partir de agora, que eu já falei agora há pouco ali, mas a partir de agora você nunca mais vai adotar uma dieta da moda ou qualquer tipo de proposta alimentar que restrinja, por exemplo, qualquer nutriente. Vou cortar uma dieta que corta o carbo, como eu já falei, ou que corta gordura, que corta proteína, ou seja, corta um enfatizando os outros, tá? Não pode. Você tem que ter as 6 classes ali. Então, ali, eu falei aqui, das 6 classes, somente 3 fornecem energia, o carboidrato, o lipídio e a proteína. Já mencionei que a proteína não é a principal função dela, isso aí. Para não confundir proteínas, proteínas têm energia, mas a principal função não é ser quebrada para isso. A principal função é... Então, proteínas, imagina que proteínas são nutrientes formados por unidades básicas que nós chamamos aminoácidos. Então, o whey protein, que você conhece aí, né, no pessoal toma, lá tem vários tipos de aminoácidos no whey protein. Por exemplo, aminoácidos conhecidos, o pessoal fala aí BCAA, né, aminoácido de cadeia ramificada, vem do inglês, essa BCAA quer dizer aminoácido de cadeia ramificada em inglês. Então, o whey protein é feito por vários aminoácidos, inclusive BCAA, que é leucina, valina e isoleucina. São 3, tá? Então, elas são utilizadas para a manutenção do corpo, falando sobre a proteína. Nos que se refere ao fornecimento de energia,
Os carboidratos lipídios, também conhecidos como açúcar e gordura. Cuidado, carboidrato não é só açúcar, tá? E gordura, não, lipídio também não são só gordura, mas são nomes populares, tá? Só para mencionar isso. Note que a energia que precisamos obter dos alimentos se refere ao custo. Então, para que, na verdade, a primeira linha está dizendo assim, para que nós precisamos todo dia de um pouco de energia? Vamos reduzir, tem 3 pontos, tá? Mas vamos pensar assim. Por exemplo, para a manutenção do funcionamento do nosso corpo, imagina que você está parado, fica deitado o dia inteiro ali, acordado, mas parado. Então, você tem um custo de manutenção do seu organismo. Os órgãos funcionários, para se manterem, para se renovarem, coisa. Você tem o custo do movimento, de fazer atividade física e o exercício, e você tem o custo para a digestão, tá? O principal gasto aí nesses 3 é o custo do metabolismo de repouso basal. O segundo é o do exercício e o último é a da digestão. Ou seja, existe um equilíbrio calórico. Então, de fato, como é que você não engorda? Você não engorda se aquilo que você está consumindo, em termos de caloria, pode ser 1.000, 2.000, 10.000, não importa, tá? Estou brincando, mas pode ser qualquer coisa. Desde que seja de acordo com o que você está gastando, você não vai ganhar peso. Então, a gente tem um equilíbrio calórico. A gente viu a balancinha lá na aula de exercício. Ou seja, existe um equilíbrio calórico, um balanço energético, que é a relação enquanto você ingere, enquanto você gasta. Se nós estamos aqui procurando criar hábitos que emagreçam, né? Se eu estou aprendendo a criar hábitos que emagreçam, e isso eu vou usar porque eu sinto por algum motivo que a quantidade de gordura que eu tenho está acima do que é desejável, me incomoda, enfim, por qualquer motivo, significa que, por algum motivo, no passado, a quantidade de energia que eu consumia acabou sendo maior do que eu precisava. Por isso, eu acumulei reserva. E essa reserva hoje aparece aqui como gordura corporal, certo? A gente vai reverter isso. Então, a alimentação saudável é justamente, né, ainda na ideia de alimentação saudável, é justamente, como eu acabei de falar, o desequilíbrio entre o que você come e o que você gasta que levou ao ganho de peso. Então, foi esse ganho de gasto que me levou a um superávit calórico e eu engordei. Agora eu tenho que criar hábitos. Quando a gente pensa aqui em hábitos que emagrecem, a gente está pensando, por que Frank, mas você está falando muito o tempo todo de exercício, dando exemplo de exercício de dieta? Porque são hábitos que vão levar a déficits calóricos. Um porque gasta mais e o outro porque come menos, tá? Dessa forma. Como deve ser a proposta, agora ali na última linha, como é que deve ser uma proposta, então, na prática de uma alimentação saudável? Só para você entender um pouquinho ali, ó. Algumas dicas importantes, tá? Deve-se consumir pelo menos 3 refeições principais, café, almoço e jantar, com 3 refeições intermediárias, lanches. Tá? Gente, a distribuição das calorias ao longo do dia ajuda, por exemplo, a não ficar faminto. Tá? Então a pessoa fala assim, eu não vou almoçar no meu serviço, não vou almoçar, vou pular o almoço e depois eu como. O problema é esse depois, você pula o almoço lá na janta, você pode comer demais. Isso vai te levar a ganhar peso, tá bom? Vai criar um desequilíbrio entre ingestão e gasto. Um dos hábitos fundamental, um hábito fundamental, tá vendo pular, para emagrecer é minimamente padronizar os horários da refeição. A gente vem falando aqui ao longo do curso a importância de ter horários padronizados para exercício e de ter horários padronizados para refeição. Por quê? Porque isso ajuda a consolar o hábito. Se eu vou comer cada hora, um dia eu tomo café da manhã às 9, no outro eu tomo às 6, no outro eu tomo às 5 da manhã, no outro eu tomo às 11 da manhã, é muito difícil que você vai virar um hábito. Então, exercício de preferência e alimentação de preferência, horários fixos, tá? E outra ideia, é importante distribuir as calorias ao longo das refeições. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando que as pessoas precisam de calorias, né? A energia no alimento é medida de caloria. Esse VCT aí é valor calórico total. A gente vai falar um pouco disso. Mas cada pessoa se juntar quanto ela precisa para manter o corpo e quanto ela gasta com exercício, você tem ali um total diário. Esse total diário é valor calórico total. Então aqui é uma distribuição das refeições. O café da manhã, esses horários não importam muito, tá? Só quis falar, você tem uma noção. No café da manhã você pode consumir, por exemplo, 25% das calorias diárias. Então vamos dar um exemplo aqui básico de 2.000 calorias. Isso significa que no café da manhã você já consumiria 25% delas. Aí um lanchinho da manhã com 5%, o almoço com 35%, e aí vai, a lanche da tarde, jantar. Tá? Então, importante manter essas refeições aí para, por exemplo, você ter horários padronizados, não ficar faminto, né? Então, tudo isso ajuda na manutenção, criação e manutenção de hábitos. Aqui, olha, só para você ter uma ideia, né, de novo, não é nosso objetivo calcular aqui, mas só para você ter uma noção, tá?
segundo essa tabela aqui, ó, gasto calórico, necessidade diária estimada, tá? Então aqui está somando o gasto que a pessoa precisa para manter o corpo e de atividade física. Então, o sedentário que tem pouca atividade física, né, vai precisar menos que o indivíduo ativo, nas duas colunas. Aqui, coluna de mulheres e coluna de homens. Então, na faixa dos 19 a 30 anos, as mulheres precisariam de 2.000 sedentárias, 2.400 quando é ativa, os homens na mesma faixa etária, 2.400 e 3.000, porque normalmente, tá? Não é uma regra, desculpa, é uma regra, mas óbvio que há exceções, né? Normalmente, na média, vamos pensar média, tá? Na média, os homens costumam ser mais pesados que as mulheres, na média, tá? Então, por isso que você vê, na mesma idade, o homem precisando um pouco mais de calorias. Por outro lado, você observa uma coisa importante aí, que à medida que você envelhece, a necessidade calórica cai. Ou seja, eu não sei a sua idade, mas à medida, né, eu vou fazer 55, mas à medida que a gente envelhece, a gente está atento a fazer exercício, até para evitar os efeitos, um envelhecimento não saudável, como também há um risco, principalmente se você não presta atenção, há um risco de você ganhar peso à medida que você envelhece. E aqui, ó, para reforçar um pouco, você tem uma noção também, existe aí as recomendações alimentares de referência, que são recomendações norte-americanas, aí olha que interessante aqui, ó, eu já fiz uma continha só para você entender. Eles recomendam, tá, esse é dado, carboidratos, você poderia consumir. E por isso que eu lembro que eu falei da faixa, você pode, dependendo do seu objetivo, ficar entre 45% e 65% do valor calórico. Então, olha só, eu fiz aqui, ó, uma brincadeira se você precisasse de 2.000 calorias. Então, dessas 2.000 calorias, 45% a 65% seriam na forma de carboidratos, tá? E aí isso dá o quê? 45% de 2.000 são 900 calorias e 65% de 2.000 são 1.300. Se você dividir por 4, você tem o que você precisa em grama aqui. Ah, Frank, por que 4? Porque 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. A mesma continha aqui, se você pegar um percentual de 2.000, para proteínas em gramas. Proteína também se divide em 4, porque 1 grama de proteína fornece 4 calorias. Para o lipídio, eu fiz a conta por 9, porque 1 grama de gordura fornece mais calorias, fornece 9. Portanto, mais carboidratos e mais que proteína. Então, isso é só para você ter uma noção. De novo, recomendo fortemente que você procure um profissional nutricionista, tá? Assim como para exercício, eu já falei do personal trainer aqui no Brasil. Mas é para que você visualize o que é feito. Então, eu tenho um total calórico que eu determino por fórmulas. Desse total calórico já existe uma recomendação de quanto deve ser de carboidrato, de lipídio e proteína. E aí eu consigo achar em gramas, tá? Dividindo por esses valores aqui. E aí, já apontando aí para o final, ela já está grande, né? Alguns princípios importantes para lembrar que ajudam a manter uma alimentação saudável também. O princípio da adequação. Quer dizer, tanto em termos de energia como de nutrientes, você tem que estar adequado à sua idade, seu perfil de atividade física, etc. Equilíbrio. Então, afirma que se deve consumir o suficiente e não excesso de determinados tipos de alimento, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não vou comer mais fontes de carboidrato. Isso é uma dieta que está desequilibrada. Então, os diferentes alimentos que têm os diferentes nutrientes têm que estar em um equilíbrio. Eu vou mostrar uma figurinha para você aqui. Ó. Moderação, não proibir, mas a moderação com determinados alimentos. Então, né, você é que sabe o que faz na sua vida, mas existem alimentos... Então, não vou proibir você de comer o chocolate, mas você tem que entender que 1 quilo de chocolate, está dando um exemplo bem exagerado, é ruim. Tá? Ruim não pelo alimento assim, mas a forma. Até água, né? Existe você pode ter uma condição chamada hiponatremia, que é diluir o sódio circulante. Se você beber muita água, você pode ter um piripaque, muito complicado, tá? Então, moderação. Variedade, nenhum alimento é completo. Então, cuidado, tá? Tem muito isso aí na internet. Eu lembro, desde que eu era pequeno, tem lá Confrei, usa o Confrei, usa tal alimento. Aí o pessoal fala, o abacate, não sei o quê. Gente, não existe alimento completo. Você precisa de uma dieta variada para que todas as vitaminas e minerais. Por exemplo, você vê que aqui, ó, rapidinho, tá vendo que tá falando de carboidrato, lipídio e proteína? Aí você fala, mas cadê a vitamina mineral? Bem, se você consumir fontes variadas de carboidrato, alimentos variados em carboidrato, alimentos que tenham lipídio, alimentos diferentes que tenham lipídio e proteína, as vitaminas e minerais, seguindo esses princípios aqui, eles vão estar embutidos, tá? Então, olha aqui, ó. Muitas vezes para a população você impõe um modelo visual para entender melhor. Então, olha aqui, tem em inglês, eles inventaram um modelo que chama MyPlate, né? Então, olha aqui, eles visualmente, o que eles colocam aqui? Então, você tem que ter aqui, ó, vegetais, ó, a maior parte do prato, ó, vegetais.
Quanto mais vegetais e maior a variedade, melhor. Tá? Aí cuidado, olha aqui, batata e batata frita não contam, porque o batata é um vegetal que é muito rico em amido e pobre em outros nutrientes. E frito tem a questão da gordura em excesso. Coma muitas frutas de todas as cores. Lembra? Nenhum alimento por si só é completo. Então, variedade de frutas. Porque às vezes fala assim, coma 5 frutas por dia. Aí o cara come banana, 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 banana. Laranja, laranja, não. Variedade de frutas, tá? Proteínas saudáveis. Então, escolha aqui, ó, diferente proteína. Peixe, frango, nozes, feijão, aí você mistura com arroz, né? Aí faz uma ressalva para o excesso de carne vermelha, porque aí você tem justamente a questão da gordura, grãos integrais, tá? Tá falando de vários tipos de grão e água. Então, só para você ter uma ideia. Então, repara que aqui no prato tem as proporções dizendo aquilo que seria adequado, tá bom? Então, em resumo, nosso organismo precisa de uma imensa gama de nutrientes, que a gente divide naquelas classes. Por isso, dietas restritivas são insustentáveis e potencialmente prejudiciais. Conhecimento de alguns princípios básicos, né, do que caracteriza uma alimentação saudável, é fundamental para você criar o hábito. Então, a partir de agora, você tem algumas noções, a gente vai falando depois, né, sobre esses modelos, mas tem algumas noções em quais componentes a gente vai mexer para poder criar hábitos saudáveis. Ok? Então, essa foi a nossa 16ª aula e até a nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.